Mamãe e papai queridos, desde que vim para a faculdade, tenho sido negligente com as cartas e peço desculpas por não ter dado notícias antes. Vou contar as novidades agora, mas, antes de lerem, por favor, senta-se. Não continue se não estiverem sentados. Bem, estou me virando direitinho. A fratura do crânio e a contusão que sofri ao saltar da janela do meu dormitório, que pegou fogo logo após a minha chegada, estão quase curadas. Passei apenas 2 semanas no hospital e agora já consigo enxergar quase normalmente. E só sinto aquelas dores de cabeça horríveis uma vez por dia. Por sorte, o incêndio no dormitório e o meu salto foram testemunhados por um frentista do posto de gasolina próximo ao dormitório. E foi ele que chamou os bombeiros e a ambulância. Ele também me visitou no hospital. E como eu não tinha onde morar, porque o dormitório foi destruído, fez a gentileza de me convidar para ficar no seu apartamento. Na verdade, é um quarto no porão, mas bem legalzão. Ele é um bom rapaz e nos apaixonamos perdidamente. Ele é um bom rapaz e nos apaixonamos perdidamente. Planejamos nos casar. Não marcamos a data exata ainda, mas será antes que a minha gravidez se torne aparente. Sim, mamãe e papai, estou grávida. Sei quanto vocês queriam ser avós e que darão ao bebê o amor, a devoção e o carinho que me deram quando eu era criança. A razão do atraso em nosso casamento é que meu namorado teve uma infecçãozinha que nos impede de passar pelos exames de sangue pré-nupciais. E eu, por descuido, a contraí também. Sei que vocês irão recebê-lo na nossa família de braços abertos. Ele é simpático e, embora não tenha formação acadêmica, é ambicioso. Agora que dei as notícias, quero dizer que não houve incêndio no dormitório. Não tive uma contusão, nem a fratura do crânio. Não estive no hospital e não estou grávida. Não estou noiva, não estou infectada e não tenho namorado. Porém, tirei 4 em História e 2 em Química. E quero que vejam essas notas a partir de uma perspectiva adequada. Sua filha, Cheryl. Anexo 1.1. Contraste perceptivo e a faculdade. Sharon pode estar quase reprovada em Química, mas tirou 10 em Psicologia. Os vendedores de automóveis lançam mão do princípio do contraste, esperando até que o preço de um carro esteja fechado, para então sugerir itens opcionais. Depois de chegar a um acordo envolvendo milhares de dólares, os $200 extras para o luxo, como um rádio sofisticado, parece um valor quase trivial. O truque está em mencionar as opções independentemente uma das outras, para que cada precinho pareça irrisório se comparado com o valor bem maior já fechado. Como compradores experientes de carros podem confirmar, muitos preços finais do veículo econômicos se tornam desproporcionais depois do acréscimo dessas opções aparentemente insignificantes. Enquanto os clientes, já com o contrato assinado na mão, ficam perplexos com o total a pagar, só podendo culpar a si mesmo, o vendedor do carro exibe o sorriso triunfante enquanto os clientes, já com o contrato assinado na mão, ficam perplexos com o total a pagar, só podendo culpar a si mesmos, o vendedor do carro exibe o sorriso triunfante do mestre de jiu-jitsu. Depoimento de leitor em bastidores. De um aluno da Faculdade de Administração da Universidade de Chicago. Enquanto aguardava para embarcar no aeroporto de Ohio, ouvi um funcionário anunciar que meu voo estava com overbook e que os passageiros dispostos a pagar pegar um voo posterior seriam recompensados com um voucher no valor de $10.000. Claro que estavam brincando.
Sua intenção era fazer as pessoas rirem, e deu certo. Mas observei que, quando ele recebeu a oferta real, um voucher de $200, ninguém acertou. Na verdade, ele teve que aumentar a oferta 2 vezes, para $300 e depois para $500, até conseguir adesões. Eu estava lendo seu livro na época e percebi que, embora os passageiros tenham rido da piada, segundo o princípio do contraste, o funcionário pisou na bola. Dispôs as coisas de modo que, comparadas com $10.000, algumas centenas de dólares parecessem uma mixaria. Aquilo custou caro à companhia aérea, $300 extras por passageiro. Nota do autor. Uma ideia de como o funcionário poderia ter usado o princípio do contraste ao seu favor e não contra ele. Alguma ideia de como o funcionário poderia ter usado o princípio do contraste ao seu favor e não contra ele? Talvez começando a piada oferecendo $5 e depois revelando a verdadeira quantia, agora bem mais atraente, de $200. Sob as circunstâncias, estou certo de que teria garantido não só o riso, como também mais adesões. Resumo. Os etologistas, pesquisadores que estudam o comportamento dos animais em seu habitat natural, observaram que em muitas espécies o comportamento com frequência ocorre segundo padrões rígidos e mecânicos, chamados de padrões fixos de ação. Essas sequências mecânicas de conduta são dignas de nota em suas semelhanças com as certas reações automáticas, clique dos seres humanos. Para humanos e não humanos, os padrões de comportamento automáticos tendem a ser desencadeados por uma característica isolada das informações pertinentes à situação. Essas características isoladas, ou características desencadeadoras, podem muitas vezes se mostrar valiosas, permitindo ao indivíduo decidir por uma linha de ação correta sem ter que analisar, de forma minuciosa e completa, cada uma das outras informações da situação. A vantagem dessa reação de atalho está em sua eficácia, em sua eficiência e economia. Ao reagir automaticamente a uma característica desencadeadora informativa, o indivíduo poupa tempo, energia e capacidade mental. A desvantagem dessa reação reside em sua vulnerabilidade a erros tolos e custosos. Ao reagir apenas a uma informação isolada disponível, o indivíduo aumenta as chances de se equivocar, sobretudo quando faz algo de forma automática, sem pensar. A probabilidade de erro aumenta ainda mais quando outros indivíduos procuram se beneficiar, estimulando, por meio da manipulação de características desencadeadoras, um comportamento desejado em momentos inapropriados. Grande parte do processo de persuasão pelo qual uma pessoa é compelida a concordar com a solicitação da outra pode ser entendida como uma tendência humana pela reação automática na forma de atalho. A maioria dos indivíduos em nossa cultura desenvolveu um conjunto de características desencadeadoras para o consentimento, ou seja, um conjunto de informações específicas que normalmente apontam quando acatar um pedido pode ser correto e benéfico. Cada uma dessas características pode ser usada como uma arma de influência para estimular as pessoas a concordarem com pedidos. Perguntas de estudo. Domínio de conteúdo. O que são os padrões fixos de ação entre animais? Como se assemelham a certos tipos de comportamentos humanos? Como diferem? O que torna a reação automática tão atraente aos seres humanos? O que torna tão perigosa?
Pensamento crítico. Número 1. Vamos supor que você fosse um advogado representando uma mulher que quebrou a perna numa loja de departamentos e está processando a loja em $100.000 por perdas e danos. Com seus conhecimentos sobre o contraste perceptivo, o que você faria, o que você poderia fazer durante a negociação para que esse valor pretendido seja visto como uma indenização razoável ou até mesmo baixa? Número 2. A solicitação de caridade do anexo 1.2 abaixo parece bem normal, exceto pela sequência estranha de quantias de doações. Explique por quê. Segundo o princípio do contraste, colocar uma doação menor entre valores maiores constitui uma tática eficaz para motivar doações maiores. Sociedade para Prevenção das Ervas Daninhas. As indesejadas ervas daninhas podem ser derrotadas, mas somente com a ajuda de cidadãos conscientes como você. Sua contribuição generosa possibilita pesquisas para que possamos atingir a meta de um mundo livre de ervas daninhas. Junte-se a nós e faça sua doação à Sociedade para a Prevenção das Ervas Daninhas. Um envelope de respostas foi incluído para sua conveniência. Sim, quero apoiar os esforços da sociedade por um mundo livre de ervas daninhas. Segue minha contribuição no momento de espaço $25, espaço $10, espaço $5, espaço $15, espaço nome, endereço, cidade, estado, CEP. Sociedade para a Prevenção de Ervas Daninhas. Caixa postal 12345. Anexo 1.2. Solicitação de doação. Capítulo 2. Reciprocidade. O velho é dando que se recebe. E se recebe de novo. Pague todas as dívidas como se Deus tivesse escrito a conta. Ralph Waldo Emerson. Vários anos atrás, um professor universitário fez um pequeno experimento. Enviou cartões de Natal a uma amostra de pessoas desconhecidas. Embora esperasse alguma reação, o resultado o surpreendeu. Recebeu uma enxurrada de cartões de boas festas e de pessoas que não o conheciam. A grande maioria daquelas que receberam aos cartões jamais indagou a identidade do professor desconhecido. Elas receberam seu cartão de felicitação. Clique e zoom. Automaticamente retribuíram os cartões. Embora de pequeno alcance, esse estudo mostra o efeito de uma das armas da influência mais potentes à nossa disposição, a regra da reciprocidade. A regra diz que devemos tentar retribuir na mesma moeda o que uma pessoa nos concedeu. Se uma mulher nos faz um favor, temos de fazer um outro em troca. Se um homem nos dá um presente de aniversário, temos que lembrar de seu aniversário, dando um presente também. Se um casal nos convida para a festa, temos que convidá-lo quando dermos uma festa. Em virtude da regra da reciprocidade, somos obrigados a retribuir no futuro os favores, presentes, convites e itens semelhantes. A própria expressão de agradecimento "muito obrigado" reflete dever decorrente do recebimento dessas coisas. O aspecto mais impressionante da reciprocidade, acompanhada da sensação de obrigação, é a sua penetração na cultura humana. Ela é tão generalizada que, após um estudo amplo, Alvin Gall, em 1960, em parceria com outros sociólogos, relatou que todas as sociedades seguem essa regra. O eminente arqueologista Richard Leakey atribuiu a essência do que nos tornam humanos ao sistema de reciprocidade.
Ele alega que somos humanos porque nossos ancestrais aprenderam a compartilhar comida e habilidades numa rede honrada de obrigações. Os antropólogos culturais consideram essa rede de gratidão um mecanismo adaptativo singular dos seres humanos, permitindo a divisão do trabalho, a troca de diversos favores de produtos e serviços e a criação de interdependências que conectam os indivíduos em unidades altamente eficientes. A sensação de obrigação futura, amplamente compartilhada e rigorosamente obedecida, fez uma diferença enorme na evolução social humana, porque significou que uma pessoa poderia dar algo, comida, energia, cuidados para outro, com a certeza que a dádiva não estava se perdendo. Pela primeira vez na história evolucionária, o indivíduo podia se desfazer de uma variedade de recursos sem, de fato, se desfazer deles. O resultado foi a diminuição das inibições naturais contra transações que precisam começar com uma pessoa oferecendo recursos pessoais a outra. Sistemas sofisticados e coordenados de ajuda, presentes, defesa e comércio se tornam possíveis, trazendo benefícios enormes para a sociedade que os possuíam. Com essas consequências claramente adaptativas para a cultura, não surpreende que a regra da reciprocidade esteja tão arraigada em nós por meio do processo de socialização pelo qual passamos. Embora as obrigações se estendam para o futuro, seu alcance não é ilimitado. Embora em especial quando se trata de favores relativamente pequenos, o desejo de retribuir parece diminuir com o tempo. Mas, quando os benefícios são mais notáveis, a duração do desejo de retribuir é prolongada. O melhor exemplo que conheço de como as obrigações recíprocas podem se estender ao longo do tempo envolve a incrível história de $5.000 em ajuda humanitária trocadas entre México e Etiópia. Em 1985, a Etiópia era o país que enfrentava o maior sofrimento e privações do mundo. Sua economia estava em ruínas. O suprimento de comida havia sido devastado por anos de secas e guerras civis. Os habitantes sofriam aos milhares de doenças e fome. Diante dessas circunstâncias, eu não me surpreenderia com uma ajuda humanitária de $5.000 do México para que aquele país tão carente. Lembro-me de minha sensação de espanto. Porém, quando uma matéria sucinta num jornal insistiu em dizer que a ajuda se deu na direção oposta, funcionários nativos da Cruz Vermelha Etíope tinham decidido enviar o dinheiro para ajudar as vítimas dos terremotos daquele ano na Cidade do México. Ao mesmo tempo, uma maldição pessoal e uma bênção profissional é o fato de que, sempre que fico perplexo com algum aspecto do comportamento humano, sinto-me impelido a investigá-los mais a fundo. Naquele caso, consegui encontrar um relato mais completo da história. Felizmente, um jornalista que ficara tão pasmo quanto eu com as ações dos etíopes pediu uma explicação. A resposta que recebeu ofereceu uma validação eloquente da regra da reciprocidade. Apesar das enormes carências predominantes da Etiópia, o dinheiro estava sendo enviado ao México porque, em 1935, o México havia mandado ajuda à Etiópia, quando esta foi invadida pela Itália. Continuei impressionado, mas não estava mais perplexo. A necessidade de retribuir havia transcendido grandes diferenças culturais, longas distâncias, uma fome cruel
entre os anos e interesses imediatos. Meio século depois, contra todas as forças contrárias, a obrigação triunfou. Se uma obrigação de meio século parece inusitada, explicada talvez por um aspecto singular da cultura etíope, vamos analisar a solução de outro caso inicialmente decorrente. Desconcertante. Em 27 de maio de 2007, Christian Corner, uma autoridade em Washington, falou a um repórter com orgulho indisfarçável sobre a ação governamental que se seguiu ao desastre de furacão Katrina, detalhando como bombas de águas, navios, helicópteros, engenheiros e ajuda humanitária haviam sido enviados de maneira rápida e competente. A maneira inusitada de Nova Orleans, a cidade inundada de Nova Orleans e muitos outros em estado de calamidade. O Sr. Cronin tinha toda a razão em se sentir satisfeito com os esforços de seu governo, porque não era uma autoridade nos Estados Unidos. Tratava-se do embaixador holandês, e ele estava falando do auxílio notável que a Holanda prestou à costa do Golfo devastada do Katrina. Com essa questão resolvida, outra pergunta intrigante pode ser levantada. Por que a Holanda? Outros países haviam oferecido ajuda após a tempestade, mas nenhum, nem de longe, se comprometera de maneira tão imediata e prolongada com a região quanto os holandeses. De fato, o Sr. Cronin prosseguiu assegurando às vítimas da inundação que seu governo estaria com eles no longo prazo. Ele também sugeriu uma razão reveladora pelaquela disposição extraordinária em ajudar. A Holanda tinha uma dívida com a Nova Orleans de meio século. Em 31 de janeiro de 1953, um vendaval lançou as águas do Mar do Norte 100.000 hectares para país adentro, derrubando diques, barragens e milhares de casas, matando 2.000 habitantes. Logo depois, autoridades holandesas suscitaram e receberam ajuda e assistência técnica de seus congêneres em Nova Orleans, o que resultou na construção de um novo sistema de bomba de água que, desde então, vem protegendo o país de inundações igualmente destrutivas. É estranho que o nível de apoio a Nova Orleans oferecido por autoridades de um governo estrangeiro tenha sido tão superior ao oferecido pelo governo nacional. Talvez as autoridades desse governo não achassem que deviam tanto a Nova Orleans. Nesse caso, as autoridades podem esperar que os moradores de Nova Orleans agora pensem que devem pouco ao governo, como eleitores, voluntários, contribuintes e, mais lamentavelmente, como cidadãos cumpridores da lei. Talvez não seja tão surpreendente que, em 2007, apesar da vigilância constante da Guarda Nacional, a Polícia Estadual de 2 turmas recém-formadas de policiais municipais, a taxa de homicídios em Nova Orleans tem aumentado em 30%, batendo todos os recordes e tornando a cidade mais violenta do país. Em termos mais gerais, podemos dizer que a regra da reciprocidade assegura que, quer o fruto de nossas ações seja doce, quer seja amargo, colhemos o que plantamos. Como a regra funciona? Não se engane,
as sociedades humanas obtêm uma grande vantagem competitiva da regra da reciprocidade e, portanto, zelam para que seus membros sejam educados para obedecê-la e aceitar e acreditar nela. Cada um de nós foi ensinado a cumprir essa regra e conhece as sanções sociais e o menosprezo reservado para quem quer que a viole. Por conta da aversão geral por quem recebe sem fazer nenhum esforço para retribuir, costumamos nos esmerar para não sermos considerados parasitas, ingratos ou aproveitadores. No processo, porém, podemos ser explorados por indivíduos que procuram tirar vantagem de nossa gratidão. Para entender como a regra da reciprocidade pode ser explorada por alguém que a reconheça como uma verdadeira arma de influência, examinamos um experimento conduzido pelo psicólogo Dennis Head, 1970, como parte de uma pesquisa de apreciação artística. 2 voluntários deveriam avaliar a qualidade de algumas pinturas. Um dos avaliadores, podemos chamá-lo de Joe, estava apenas se fingindo de voluntário e era, na verdade, um assistente do Dr. Reagan. O experimento ocorreu sob 2 condições diferentes. Em alguns casos, Joe prestava um pequeno favor não solicitado ao verdadeiro funcionário, ao verdadeiro voluntário. Durante um breve período de descanso, Joe deixava a sala por alguns minutos e retomava em 2 garrafas. Joe deixava a sala por alguns minutos e retornava com 2 garrafas de Coca-Cola, uma para o voluntário e outra para ele mesmo. Perguntei ao pesquisador se podia pegar um refrigerante e ele disse que sim. Por isso, comprei um para você também. Em outros casos, Joe não fazia um favor ao voluntário. Ele retomava do intervalo de 2 minutos de mãos vazias. Em todos os outros aspectos, porém, Joe se comportava de forma idêntica. Mais tarde, depois que todas as pinturas haviam sido avaliadas e o pesquisador deixar a sala, Joe pedia ao voluntário que fizesse o favor. Contava que estava vendendo bilhetes de rifa de um carro novo e que, se vendesse mais que os outros, ganharia um prêmio de $50. O pedido de Joe era que o voluntário comprasse alguns bilhetes da rifa por 25 centavos em dólares cada. Em só já vai ajudar, mas quanto mais, melhor. A principal descoberta do estudo diz respeito ao número de bilhetes que os voluntários compravam sob as 2 condições. Sem dúvida, Joe teve mais sucesso ao vender seus bilhetes de rifa aos voluntários beneficiados antes pelo seu favor. Aparentemente, sentindo que lhe deviam algo, esses voluntários compraram 2 vezes mais bilhetes do que os voluntários que não receberam o favor. Embora o estudo de Reagan represente uma demonstração simples do funcionamento da regra da reciprocidade, ilustra diversas características importantes da regra que, a uma análise mais profunda, nos ajudam a entender como ela pode ser usada com proveito.